Meus irmãos, eu quero saudar a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos rogar a bênção de Deus sobre o nosso querido irmão Douglas, sua família, as ternas consolações do Senhor. A igreja tem orado por vocês, queridos. Deus abençoe. Queremos também saudar todas as mamães. Que bênção ter uma mãe temente ao Senhor, mulher de Deus. Alguns de nós, como eu, apenas a saudade e a gratidão a Deus pela mãe que Ele nos deu, mas nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 16, verso 13, ele disse: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que tem sido mãe para mim. É uma bênção ter na igreja muitas mães. Nós temos esse privilégio, mães de oração, aquelas mulheres piedosas, mulheres de Deus, que nos dão uma palavra de graça, que nos incentivam, nos sustentam com testemunho, com as orações. Saudamos a vocês também. Vamos abrir a Bíblia, queridos, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, esse último capítulo de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler em conjunto. Muito bom vir a congregação lendo a palavra de Deus. Primeiros 5 versículos, lemos juntos. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém, amém. Paulo começa pedindo orações e termina essa perícope orando por eles, desejando sobre eles a bênção de Deus. Vamos fazer isso agora. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui, neste culto de adoração, de louvor ao Senhor. O Senhor é o condutor e nós respondemos com adoração, com louvor, confessando nossos pecados, nos consagrando ao Senhor, consagrando os filhos ao Senhor. E agora, nesse momento, ouvindo a voz do Senhor pela exposição da palavra. E abençoa-nos aqui, dá-nos a graça de um coração temente ao Senhor. Dá-nos avidez por ouvir a palavra, sede, fome da Tua palavra. E toma-nos nas Tuas mãos como instrumento, pela graça. E nós queremos dizer como João Batista: convém que o Senhor cresça e diminuamos, que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, meus amados irmãos, é sempre importante, eu tenho enfatizado isso, que quando estivermos lendo um livro da Bíblia, tenhamos uma ideia do seu conteúdo, a respeito do que o autor está falando. E tem ficado evidente que, tanto na primeira como na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, está falando a respeito da manifestação do Senhor Jesus, a sua volta gloriosa, quando Ele descerá dos céus. E capítulo 1 estudamos, ele fala que essa vinda do Senhor tem um duplo propósito. Será uma bênção para os filhos de Deus, para a família de Deus.
Será um dia muito especial de consolo, de encontro com o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz, e Paulo fala sobre essa verdade na primeira carta: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para o encontro com o Senhor. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, nos encontraremos lá nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz na primeira carta: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas também o outro propósito da manifestação do Senhor será para juízo de todos os incrédulos, os rebeldes, os desobedientes, aqueles que tratam a graça de Deus com desprezo, com desdém, e sobre todos aqueles que têm rejeitado a Cristo. Então, se você ainda está nesse caminho, peça misericórdia ao Senhor, para que você seja encontrado fiel naquele dia. E no terceiro capítulo, nós temos uma palavra, no segundo capítulo, ele fala sobre 2 sinais que antecederão a volta gloriosa do Senhor Jesus. Fala sobre esfriamento, a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. E nesse terceiro capítulo, que é um capítulo que fala sobre esperança, uma esperança firmemente ancorada e cuja contemplação deve orientar nossa vida para que ela não seja desordenada, marcada pela desobediência, mas que vivamos em segurança, com perseverança e na paz do Senhor, porque nós aguardamos a volta gloriosa de Jesus e nós podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Queridos, lendo cuidadosamente o que Paulo está escrevendo, nós percebemos que a igreja tem inimigos externos e internos. Externamente são as perseguições, são os opositores da fé cristã que se levantam, por um lado para desacreditar a mensagem pregada, por outro lado para desacreditar o pregador. E isso aconteceu lá em Tessalônica. Levantaram-se alguns que procuraram colocar em dúvida o caráter de Paulo e a sua pregação. Ele fala sobre essa realidade na primeira carta. Mas há também inimigos internos, e lá no caso de Tessalônica, membros da igreja que estavam lá participando, estavam presentes, mas vivendo desordenadamente, não estavam levando a sério a palavra de Deus, eram desobedientes, eram rebeldes. E esse terceiro capítulo tem uma palavra também de repreensão. A gente já tem percebido que, quando Paulo escreveu essa carta, os tessalonicenses estavam abalados por causa de ideias erradas no que diz respeito a essa doutrina da volta gloriosa do Senhor Jesus. E se olharmos de novo aqui capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, recebendo a influência de falsos ensinamentos, de falsos mestres, eles ficaram abalados. O que aconteceu na igreja? Alguns membros da igreja abandonaram suas atividades, deixaram de trabalhar, deixaram de lado as suas ocupações, seus compromissos, suas responsabilidades, abandonaram suas ocupações diárias, tornaram-se desobedientes e não ganhavam mais o seu sustento, ficavam na dependência dos outros. E, como diz Paulo, uma coisa mais grave ainda, porque estavam ociosos, começaram a se intrometer na vida dos outros. Então foi nesse contexto que Paulo escreveu verdades profundas, e eu queria chamar a sua preciosa atenção para o que vamos expor agora, olhando aí para o nosso texto. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, versículos 1 e 2, eu quero chamar aqui esse ponto de oração e palavra.
Irmãos, não há dúvida de que o ministério de Paulo foi um ministério eficaz, frutífero, abençoado, mas ele tinha plena consciência. A eficácia do ministério depende plenamente do poder de Deus. Agora, escutem o que vou dizer. Depende plenamente do poder de Deus, porém, não prescinde da oração. Eu queria dizer aos meus irmãos aqui da primeira igreja e àqueles que estão nos acompanhando a respeito do valor precioso desse meio de graça que é a oração. Nós carecemos da graça de Deus para uma vida de oração, uma vida pessoal de oração, mas também nós precisamos de uma vida comunitária de oração. O livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, nos fala a respeito de uma igreja que perseverava na oração, de apóstolos que oravam. Um autor muito conhecido nos seus livros de oração, ainda essa semana um irmão me mandou um áudio, o autor chamado E.M. Bounds, ele falou: aqueles que mais fizeram para Deus neste mundo estiveram sobre seus joelhos de manhã. Aquele que desperdiça os primeiros momentos da manhã, empregando-os em outras coisas, em vez de buscar a Deus, terá dificuldades em buscá-lo no restante do dia. Escutem o que Paulo está dizendo aqui, versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Finalmente, ou a outra versão que diz quanto ao mais, é uma expressão apropriada porque ele está finalizando a carta. Mas eu queria chamar a atenção para esse fato. Irmãos, orem por nós. Esse foi um pedido do apóstolo Paulo. E vamos pensar aqui um pouco em Paulo, no seu ministério. Como ele mesmo disse, sou o que sou pela graça de Deus, mas não há nenhuma dúvida, Paulo é o maior nome que foi produzido pelo cristianismo, alcançado pela graça de uma maneira extraordinária. E nós podemos falar dele como um homem de Deus, operoso, apóstolo frutífero, pastor dedicado e fiel, um pensador, um comunicador, plantador de igrejas, discipulador, homem de oração, modelo de vida cristã, um líder. No entanto, Paulo tinha consciência que nenhuma dessas qualidades era natural. Ele era e foi quem foi pela graça de Deus. Deus o capacitou, Deus deu a ele dons, Deus deu a ele habilidade, deu a ele liderança, intrepidez, ousadia. No entanto, Paulo foi um homem de oração. A gente lê constantemente em suas cartas, fazendo menção de vós em todas as minhas orações e sem cessar. Muitas referências nós temos à sua vida de oração. Nenhuma dessas qualidades era natural. Por exemplo, quando ele escreveu aos Colossenses, ele mostra essa realidade, capítulo 1, verso 29, e para esse fim eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Pelo poder de Cristo, Deus deu a Paulo a graça de não descansar na sua experiência, de não descansar nos seus muitos frutos, de não descansar no fato de ter ele recebido o Evangelho diretamente do Senhor Jesus. Irmãos, isso é grandioso. Ele diz, quando subi a Jerusalém, eu não consultei os apóstolos, embora ele tenha estado com os apóstolos, alguns deles, mas ele não consultou carne e sangue. E o Evangelho que ele anunciava, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Ele tinha conteúdo, ele tinha o que dizer. Se alguém
pegasse Paulo assim de surpresa: você será o pregador hoje. Ele não ficava, e agora, o que é que eu vou dizer? Ele tinha conteúdo. No entanto, esse homem de Deus nunca abriu mão da sua vida de oração. E outra coisa, ele também pedia orações. Como diz o querido Ronaldo Lidório, já falei outras vezes sobre essa palavra, fazendo uma exposição de Efésios 6, especialmente versos 18 e 19, quando Paulo pediu aos Efésios orações para que lhe fosse dada a palavra no abrir da sua boca. Ronaldo Lidório diz: Paulo, o homem mais intrépido que o cristianismo produziu, pedindo orações aos irmãos para que tivessem intrepidez para pregar a palavra de Deus. Isso não é maravilhoso, queridos? A oração é um precioso meio de graça. Estava olhando as cartas de Paulo e vejam quantas referências. Não dá para falar sobre tudo, mas destaquei aqui quando ele pede orações. Por exemplo, Romanos, capítulo 15, versos 30 a 32. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também por amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e para que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos crentes, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Ele sabia que em Jerusalém esperavam por ele tribulações e cadeias. Está terminando a terceira viagem missionária, está subindo para Jerusalém, ele sabe das tribulações, mas ele pede à igreja: orem comigo, lutem comigo em oração. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 11, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Efésios 6, texto que eu referi há pouco, citado por Ronaldo Lidório, Efésios 6, 18 a 20. Vejam, a palavra para mim e para você: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, por todos os crentes, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador entre cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, orem por nós. Filipenses 1,19, estava ele preso, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Colossenses escreveu também da prisão, 4, 2 a 4, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25, irmãos, orai por nós. E, por fim, última referência agora, Filemão, verso 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Estava preso em Roma, escrevendo a Filemão. Prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Paulo sempre orou pela igreja, e ele pediu orações à igreja. Irmãos, que Deus nos dê a graça de redescobrirmos esse meio de graça que é a oração. Nós temos acesso ao trono da graça por Jesus Cristo, o novo e vivo caminho. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso. O escritor aos Hebreus diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de buscarmos misericórdia para socorro em ocasião oportuna.
em suas viagens missionárias. Constantemente Paulo enfrentou dificuldades, perigos, solidão. Normalmente ele pregava a pessoas que não queriam ouvir o que ele dizia. E ele está dizendo: orem por nós. Queria chamar a atenção para essa verdade, esse pedido de Paulo. Nós temos aqui um tempo presente. A ideia aqui é de uma ação continuativa. O que ele está dizendo é: orem e orem continuamente. Não deixem de orar, continuem a orar por nós. Façam da oração um padrão constante de sua vida, de suas vidas. Um padrão. Não oração apenas de vez em quando. Na hora da aflição devemos orar, claro que sim, mas não só na hora da aflição, mas adoração, louvor, ação de graças, intercessão, súplicas, clamores, confissões. Como escreveu Wesley Dewey, toque o mundo através da oração. A gente pode viajar para todos os continentes, orando, intercedendo, clamando a graça de Deus. E agora, queridos, muito interessante a gente observar aqui Paulo fazendo esse pedido. Finalmente, irmãos, orem por nós. E percebam que a oração não é tanto por bênçãos pessoais. É errado orar por bênçãos pessoais? Claro que não. Agora você já notou que geralmente nós só oramos por bênçãos pessoais? Percebam que Paulo está pedindo orações aqui, mas ele está pensando no progresso do Evangelho, por meio do trabalho daqueles missionários. Claro que essa ideia não exclui a primeira, de que devemos orar também por bênçãos. Nós devemos, e Jesus nos ensinou: pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Claro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Claro que sim, nós oramos por bênçãos. Mas esse homem que tinha a mente de Cristo, que, como escreveu aos Colossenses, que pensava nas coisas do alto, buscava as coisas do alto, esse homem que visava plenamente, constantemente a glória do Senhor Jesus, sua motivação era a glória de Deus, era que o Senhor fosse conhecido e glorificado, razão pela qual ele faz esse pedido: orem por nós, irmãos, para que a palavra do Senhor se propague. Então, dois pedidos. Primeiro, ele pede orações para que a palavra de Deus siga a sua trajetória, sem obstáculos, por causa das constantes interferências do inimigo. E quando é que a palavra de Deus é glorificada? Ele diz: orem por nós, para que a palavra flua, para que a palavra seja levada adiante, sem interrupções, e para que ela seja glorificada. Sempre que pessoas são convertidas, confessam a Jesus, quando elas creem, quando a palavra de Deus é honrada, ela é glorificada. Foi esse o pedido que ele fez. Assim como o Evangelho obteve êxito lá em Tessalônica, Paulo estava pedindo agora por eles. Paulo estava pensando em Roma, pensando na Espanha, quem sabe na Gália, estava pensando adiante, o avanço do reino de Deus. Orem para que a palavra de Deus seja anunciada cada vez mais, que sejam tirados os obstáculos, mas também orem, e o segundo pedido, para que sejamos livres dos homens injustos e maus. Outra versão diz injustos e perversos. Uma outra versão diz homens agressivamente malignos. Ó, queridos, preste atenção no que vou dizer agora. Satanás usa pessoas para impedir a pregação do Evangelho. E aqui está um texto para a gente pensar, refletir e para a gente entender que a coisa não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Volte aí para a primeira carta, capítulo 2, versos 17 e 18. Vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. E nós, irmãos,
estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Lendo o contexto, lendo Atos, lendo o que Paulo escreve aqui, certamente estava se referindo à oposição dos judeus, perseguição dos judeus, que se levantavam quando Paulo pregava nas sinagogas. Geralmente ele era expulso das sinagogas. Pela graça de Deus, sempre alguém se convertia, mas invariavelmente ele era expulso. E os judeus procuravam sempre atrapalhar a pregação de Paulo, ora procurando desqualificá-lo e ora procurando desacreditar a mensagem que ele pregava. Então, queridos, nós estamos em um mundo caído e nós estamos em guerra. A nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós estamos gastando energia e tempo com carne e sangue, lutando. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Como Paulo escreveu, segundo aos Coríntios, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Então isso é muito sério, queridos. Nós precisamos orar pela obra missionária, nós precisamos orar pelo Ministério de Missões da Primeira Igreja, mas pelas agências missionárias. Nós precisamos orar pelos campos que foram abertos para que prosperem. Precisamos orar por Nazaré da Mata, por Aliança, Vicência, Goiânia, Itambé, Itamaracá, esses lugares onde a igreja já está plantada, Lagoa das Garças, Paudalho, o trabalho está sendo iniciado. Como o pastor Cláudio disse, o desejo de abrir congregações e plantar igrejas urbanas. Então nós precisamos orar por isso, queridos irmãos. Querem ver a relevância da oração, dando aqui um testemunho do Senhor Jesus? A gente lê em Mateus 16, estava indo ele com os discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe. Quando a gente lê em Mateus 16, a ideia, pelo menos que eu sempre tive, é que Jesus estava caminhando com os discípulos e conversando com eles. Mas quando lemos a mesma referência em Lucas, aí nós temos uma visão diferente. Jesus estava orando. E foi nessa ocasião que ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles deram várias respostas, Isaías, Jeremias, um dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E foi Pedro quem respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E o que foi que Jesus disse? Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. A revelação do Pai veio a Pedro como resposta à oração do Senhor Jesus. Escutem isso. Antes de pregar, nós precisamos orar. Antes de um avanço missionário, não é só alugar o ônibus, preparar o lugar da pousada, arrumar a mala, preparar a comida. É orar pela viagem, é orar pelos que vão na viagem, é orar por todos aqueles que vão ouvir a pregação. Então nós não podemos prescindir da oração. Orem por nós, disse Paulo, para que a palavra de Deus seja espalhada, proclamada. Orem por nós, porque há muitos inimigos, homens maus e perversos. Queridos, nós vivemos em meio a homens maus e perversos. Como vamos ver adiante, a fé não é de todos, e nós podemos orar. Queridos, Deus está dando um grande privilégio à primeira igreja. Temos um belo templo, confortável, é emocionante entrar nesse lugar. Um prédio de educação, salas equipadas, funcionais, toda a estrutura. Agora nós não podemos, e aí é um perigo, cair no ativismo. Temos ministérios atuantes, sociedades internas atuantes, temos agenda, todo dia há um movimento aqui, as pessoas estão trabalhando. Graças a Deus por isso. Novos membros chegando, mas a igreja não pode abrir mão da sua vida de oração, queridos irmãos.
E graças a Deus que a nossa escola dominical adotou uma classe de oração. Enquanto os demais professores estão ensinando a palavra de Deus, irmãos estão reunidos em oração. Essa foi uma prática adotada por Spurgeon, príncipe dos pregadores. Não preciso dizer mais nada, né? O príncipe dos pregadores, expositor fiel das escrituras sagradas. No entanto, queridos irmãos, quando ele estava pregando, havia um grupo de irmãos, presta atenção em mim aqui, curvando-se diante do Senhor em oração, orando por ele, pela pregação da palavra. Primeira igreja apertando o Recife. Que Deus nos desperte para uma vida profunda de oração. Que Deus nos dê essa graça. A oração é um meio de graça. Temos muitas pessoas aqui habilidosas, muitas pessoas qualificadas, pessoas que fazem coisas lindas, extraordinárias, grandiosas. Bênção de Deus, Deus deu essa habilidade. Mas nós não podemos caminhar na nossa força, com base na nossa experiência, no conteúdo que adquirimos. Nós dependemos do Senhor, queridos. Dependemos do Senhor. Esse homem, volto a dizer, o maior nome que o cristianismo produziu pela graça de Deus, não abria mão da vida de oração e nem da oração da igreja em seu favor. Orem por nós, orem por nós. Que Deus nos desperte para a vida de oração, queridos. Segundo lugar, versículo 3, é uma palavra de ânimo para a igreja. Confiem no Senhor. Se por um lado existem homens maus e perversos, homens malignos que se opõem à verdade, mas olha que consolo, verso 3, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno, louvado seja o nome do Senhor. Há homens maus e fiéis, mas Jesus é o Senhor da igreja, é cabeça da igreja, é dono da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a gente estuda a história da igreja, as grandes perseguições, que luta, quantos procuraram dizimar o cristianismo, a fé cristã, mas Deus sustentou sempre 7.000 que não se curvaram diante de Baal, queridos. Sempre houve um remanescente fiel. Nas mais duras perseguições, Deus sustentou o seu povo. E nós temos essa palavra maravilhosa: Ele vos confirmará e guardará do maligno. O maligno é Satanás, o adversário, é o diabo, o acusador, é a antiga serpente, o enganador, o mentiroso, o pai da mentira que jamais se firmou na verdade. Ele é o dragão, o destruidor. No entanto, nós temos essa promessa do Senhor: Ele vos confirmará e guardará do maligno. A igreja de Tessalônica estava vivendo no meio de muitas perseguições e tribulações. E vejam, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele estava em Corinto. Se você fizer a leitura depois, capítulo 18 de Atos, você vai perceber o que estava acontecendo. Muita oposição. E esse homem, esse gigante de Deus, esse homem cheio do Espírito, homem de oração, ficou abalado lá em Corinto. E o Senhor apareceu a ele numa visão. Nós lemos lá em Atos capítulo 18, versos 9 e 10, dizendo: Paulo, fala e não te cales. Ninguém ousará fazer-te mal. Eu tenho muita gente nessa cidade. Queridos, Satanás tem poder, mas o Senhor tem todo o poder. Satanás é mentiroso e é inimigo, é adversário, é destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor é poderoso, e o Senhor já triunfou sobre ele na cruz. A cabeça da serpente já foi esmagada, louvado seja o nome do Senhor. A igreja está bem fundamentada, Cristo é o fundamento da igreja. O Senhor nos guardará do maligno, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo aqui estava encorajando aqueles irmãos, e eles seriam encorajados e fortalecidos. O Senhor os fortalecerá, o Senhor os guardará
E esse guardar impediria que os tessalonicenses caíssem na malha do inimigo, ou no fanatismo, na ociosidade, na intromissão na vida dos outros, na negligência dos seus deveres. Permitam-me ler aqui um documento muito importante da história da igreja, os cânones de Dort, apenas um pequeno trecho, A promessa do Senhor Jesus de jamais nos deixar, essa promessa sempre será cumprida. E precisamos entender que nesse processo de fortalecimento espiritual, os crentes nunca são passivos, são muito ativos, E é exatamente como se encontra declarado nos cânones de Dort, assim diz, abrindo aspas aqui: Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e enternece o que está duro, circunda o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta, mas Ele a faz reviver. Era má, mas Ele a torna boa. Estava indisposta, mas Ele a torna disposta. Era rebelde, mas Ele a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade, de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Concluindo, a vontade que é renovada, portanto, não é apenas acionada e movida por Deus, mas sob a ação de Deus, torna-se ela mesma atuante. Por isso também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Aqui li no 3º e 4º tópicos de doutrina, artigos 11 e 12 dos cânones de Dort. Nós só temos que dar graças a Deus por essa bênção maravilhosa. E como lemos lá em Judas 23, 24, aquele que é fiel, aquele que é poderoso, Ele vos guardará dos tropeços. Então, o Senhor nos sustenta, louvado seja o seu nome, vivamos na dependência dEle. Terceiro lugar, verso 4, nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Esse ponto é: obedeçam tudo aquilo que tem sido ensinado da palavra de Deus. Levem a sério as pregações, levem a sério os estudos bíblicos, levem a sério as aulas de escola dominical, levem a sério os estudos nos pequenos grupos, levem a sério as devocionais nos momentos que antecedem as reuniões de ministério, de departamento, levem a sério os ensinos. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não apenas estáis obedecendo, mas continuareis a obedecer. Quando ele usa essa expressão que é típica de Paulo, no Senhor, está se referindo aqui à nossa união com Ele. Então aqui está um padrão de obediência. E eu termino, quarto e último ponto, verso 5, quando Paulo ora por eles. Ele começa dizendo: orem por nós, e agora ele ora por eles. Olha que oração linda, não é? Quem tiver a revista atualizada, leia comigo, verso 5. Vamos juntos? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Quem tem aí a NVI, que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá.
a Nova Almeida atualizada. Que o Senhor conduza o coração de vocês. Pulei aqui, queridos, meu esboço aqui, perdão. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à constância de Cristo. Qual é o pedido de Paulo aqui? Que eles amassem a Deus e que eles perseverassem. Essa é a nossa oração por vocês nessa manhã. Amem a Deus e perseverem. Agora vejam, como é que nós amamos a Deus? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos capacita a amá-lo. E por que é que nós perseveramos? Porque Cristo perseverou. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós perseveramos por causa da perseverança de Cristo. Então nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós perseveramos porque Cristo perseverou. E Ele mesmo nos supre, Ele mesmo nos firma, Ele mesmo nos sustenta. Então nós só temos que dar glória e honra ao Senhor. Breves aplicações, queridos. Então, primeiro, uma convocação para a igreja, para aprofundar a sua vida de oração. Oração e palavra, oração e palavra. Vida de oração. Vamos orar pelo avanço do reino de Deus. Que os eleitos de Deus precisam ouvir a palavra. Ouçam logo a palavra. A obra missionária, pelos missionários, pela igreja perseguida, nossa realidade aqui. Que Deus nos abençoe, que nossas reuniões de oração sejam fortalecidas, queridos irmãos. Segundo, um conforto para nós, apesar de vivermos em um mundo hostil e caído, nós somos guardados e fortalecidos no Senhor, nós estamos seguros. Jesus disse: ninguém poderá nos arrebatar das suas mãos. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Terceira aplicação: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ouçam e levem a sério aquilo que vocês ouvem e que todos nós pratiquemos a palavra de Deus. E oremos pelos nossos irmãos, pelas famílias, oremos pelos nossos irmãos. Vamos fortalecer a classe de oração da escola dominical. Às vezes, não sei se eu posso falar isso, vou falar baixinho aqui. Queridos, com tantas classes confortáveis, é uma bênção. Você entra nesse prédio aí, você tem que dar graças a Deus. Houve um tempo que a primeira igreja não tinha sala suficiente. Quando a primeira igreja estava ali na Joaquim Nabuco, às vezes a igreja, houve ocasiões quando precisou utilizar as salas do colégio ali na esquina, lembram-se disso? Não tinha sala, nós temos sala. Escute bem você, nem vou olhar para você agora. Você que na hora da escola dominical fica pelos corredores conversando. Será que o que você está falando é mais importante do que uma classe de escola dominical? E vamos admitir que você não gosta de nenhum professor, tudo fraco. Aí eu digo a você: vá para a sala de oração. Primeira coisa que você faça é: Senhor, me perdoe. Ore e peça perdão. Vá para a classe de oração. Não fique conversando no corredor. Eu digo, todo respeito vou falar, é um desrespeito fazer isso. É um desrespeito. Quando pessoas prepararam as lições, oraram, estudaram, tem um conteúdo rico, você está batendo papo. Se é uma coisa urgente, uma necessidade urgente, vá para a sala de oração pedir oração, para derramar o coração diante de Deus. Que Ele nos abençoe. E eu vou dizer como Paulo: irmãos, obedeçam, viu? Obedeçam.